Então, hoje a gente vai falar da genética. Eu já falei uma vez de genética e hoje... Gente, quem madrugou? Bem-vindo! Já falei de genética, vou dar uma outra abordagem com relação à genética para ver se a gente consegue fazer estratégias diferentes. Pronto, voltei. Fui botar aqui para não ser interrompida e não ficar mudo. Live de 30 minutinhos, rápida, objetiva. Estou em São Paulo, estou na minha pós-graduação com o Dr. Lai Ribeiro. Então, hoje é dia de aprender mais um pouquinho. E é muito bom essa coisa do aprender. Eu adoro estar tendo congresso também de oftalmologia nacional. Congresso, curso, pós. É muito interessante porque a gente se abre às possibilidades de aprender, de novos olhares. É impossível a gente tá com radar em tudo. Então, a gente pega o conhecimento de quem tá com radar naquilo e você consegue pegar e depois você trilha seu próprio caminho. Isso é muito, muito bacana. E aqui, a pós do Dr. Lai, ele é muito inspirador, né? Já conheço o trabalho dele há muitos anos. Já pratico essa medicina que funciona. A medicina funcional, a medicina que funciona. E esse tipo de medicina, ele vai ter muito a ver com esse tema que a gente vai falar hoje, que é sobre a genética, porque, na verdade, é uma medicina que dá poder a gente, como paciente, como pessoa, né? Não dá poder a algo externo, a uma droga, a um medicamento. Então, vai ter um lugar disso, talvez, mas o ideal é que nem precise ter essa necessidade, mas é muito poder pessoal, o quanto que a gente tem a possibilidade de nos curar, se a gente dá as ferramentas corretas, se a gente dá o alimento correto, se a gente mexe na pecinha certa. Então a gente pode ser nosso próprio mecânico e a gente precisa estar com esse radar ligado, e que eu tenho tentado aqui, através do conhecimento que eu tenho compartilhado com vocês, também é imprimir em vocês um desejo de que está em vocês essa arma poderosa da saúde, né? Não está no outro, não é externo, não é do governo, não é do plano de saúde, é na mão de vocês, nas escolhas que a gente pode fazer diariamente. Tento trilhar esse caminho para minha vida e tento mostrar os tropeços que eu já dei, o que funcionou, o que não funcionou, o que eu observo dos meus pacientes, onde tem mais dificuldade, menos dificuldade, e vou compartilhando aqui. Bora lá, então a gente vai falar de genética e a gente precisa um pouco quebrar um pouco essa coisa da genética. Então, quando a gente fala em glaucoma, sim, a gente fala em genética, é verdade. Então, genética é um dos fatores de risco, vou repetir várias vezes, um dos fatores de risco para glaucoma. Mas ele não é único, ele não é exclusivo, ele sozinho não faz absolutamente nada, ok? Então, tem a genética? Tenho. Então, se eu tenho a genética do glaucoma, e a genética mais forte do glaucoma, ela está relacionada a parentescos de primeiro grau, pai, mãe, irmão, irmão mais até do que pai e mãe. Então, se você tem essa genética, significa o quê? Que você vai ter glaucoma? Não. Significa que você vai precisar ter mais cuidado, que você vai ter uma atenção maior do que talvez você tivesse. Isso vale para qualquer outra doença. Então, se você tem uma doença que também tem um componente genético, por exemplo, o mal de Alzheimer, ela tem um componente genético. Se você fizer um mapeamento genético, se você tiver uma determinada proteína, você vai ter maior probabilidade. Então, você vai ter que ter uma atenção muito grande, senão fatalmente você vai ter aquela doença. Então, em glaucoma também é assim. Então, eu digo que é como dar uma largada, né? Você já sai na frente, onde a linha de chegada lá seria o adoecimento. Então, o que eu quero? Ir bem lenta, bem devagar. Mas a genética você já deu aquele tiro inicial, já saiu na frente. A idade, ela também é importante no glaucoma, mas eu falo que a idade não é porque de repente fez 40 e fala, fiz 40, agora aumentou minha probabilidade. Não é isso que acontece. É o seguinte, olha só, imagine um copo. É aquela famosa a gota d'água que fez o copo transbordar, né? Você vê, imagine que todo mundo tem, isso é uma teoria mesmo, eu estou usando analogia, mas isso existe, se chama teoria do barril. É o quanto
que cada pessoa tem a possibilidade de acumular lixos, coisas que agridem o corpo, certo? Cada um tem uma capacidade. Ninguém sabe o tamanho do seu copo, o tamanho do seu barril, o tamanho do seu baldinho de lixo, o quanto que o corpo consegue acumular lixo no decorrer da vida. Pronto, é como se quem tem a genética ruim, entre aspas, já desse uma largadinha aqui, já começasse com, não começa com copo vazio, começa com copo já parcialmente preenchido. No decorrer da vida, a gente vai de gota em gota, de gota em gota. Tem gente que não tá de gota em gota, tem gente que tá com a torneira toda aberta, né? Mas tem gente que vai de gota em gota e por ser de gota em gota, a gente não percebe que o copo vai enchendo. E aí, de repente, adoece. Não é de repente. Teve um longo trajeto até o copo ficar cheio, ok? Então, não é de repente que a gente adoece. Então, a gente adoece pingando, 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 no decorrer de muito tempo. Essa noção do adoecimento, ela também é muito interessante, que ela é um processo cumulativo. E por isso que doenças crônicas acontecem mais tarde. Na verdade, elas se manifestam mais tarde. É água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. De grão em grão, a galinha enche o papo. Então, de gota em gota, a gente vai transbordar esse copo, tá? Então, se a gente vai, essa coisa do só um pouquinho, mas é só um pouquinho disso. Mas eu fumo só um pouquinho, eu bebo só um pouquinho, eu como só um pouquinho de besteira, eu tô um pouquinho estressado, eu passo 30 anos da vida sedentário e vai achando que é só um pouquinho. É só um pouquinho, é só um pouquinho, a gente vai enchendo o copo. E além de encher um copo, a gente não faz nada para ter uma mangueirinha aqui para ir esvaziando a quantidade de lixo que a gente vai acumulando. A gente vai acumular lixo no decorrer da vida, inevitavelmente. A gente não vive numa bolha, então viver também faz parte de acumular lixo, mas a gente precisa escolher o quanto de lixo que a gente vai acumular, porque a gente tem o lixo que a gente enxerga, que a gente escolhe, e tem o lixo que a gente não escolhe. Então, por exemplo, hoje, queiramos ou não, todos nós, vocês estão me assistindo aqui, vocês estão submetidos a uma poluição, que é a poluição eletromagnética. Então, estamos submetidos a isso aqui. Existem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para diminuir essa poluição, mas não tem jeito. Você está submetido a isso. Então, tem uma coisa menos previsível, menos controlável. Mas eu posso controlar, por exemplo, se eu vou passar a noite com o celular grudado na cabeceira ou não, né? Se eu vou passar períodos sem celular no decorrer do dia, se eu preciso andar com o celular grudado no meu corpo. Então, mesmo quando eu tenho um dano que eu não posso evitar, porque as ondas eletromagnéticas estão no ambiente, não só aqui, grudadinho com a gente. Então, eu vou estar em locais que eu não vou posso estar até sem celular, mas alguém está usando, então eu estou submetida, eu não tenho como controlar isso, mas tem outras que eu posso controlar. Se eu posso diminuir a velocidade do que está enchendo, isso é incrível, porque eu vou criando o quê? Uma reserva. Se você anda já com seu copo quase transbordando, uma gotinha piquititica pode transbordar. E depois que transbordou, gente, fica complicado, porque você continua enchendo de lixo outras coisas, e aí começa o quê? Uma doença atrás de outra doença, atrás de outra doença, atrás de outra doença. Então, a genética, ela tem um papel? Tem. Mas a gente já sabe que a genética é responsável por apenas cerca de 10% de todo o adoecimento. 10%. Por que, então, a gente continua falando que a culpa é da genética? Por quê? E é isso, acho que a gente precisa parar de falar que a culpa é da genética, porque dizer que a culpa é da genética é o melhor álibi para a gente continuar fazendo tudo errado, né? É o álibi do preguiçoso, é o álibi de quem não quer se comprometer, é o álibi de quem tem uma maneira de pensar que alguém tem que fazer alguma coisa por você. Quem tem que fazer alguma coisa por você é você mesmo, né? E aí acha que Deus não está sendo bom o suficiente com você, que está te dando tanto adoecimento. Talvez quem não esteja sendo bom com você é você mesmo. Então a genética, ela funciona muito como isso. E esse conhecimento de que a genética é responsável só por 10%, isso não é novo. Isso não sou eu que estou falando. Isso é uma coisa que já está estabelecida, que isso é uma coisa que já está estudada.
Mas todas as pessoas continuam reproduzindo que a culpa é da genética. A gente precisa parar de falar que a culpa é da genética. Então a pessoa aí fica barrigudo. Esses dias eu vi, mas ele é magro, mas pode ficar barrigudo igual o pai. Não, ele vai ficar barrigudo igual o pai se ele tiver os mesmos hábitos do pai. A gente continua reproduzindo. E o paciente, quando tem o diagnóstico de glaucoma, ele também, como tem a genética, ele fala, mas não tem ninguém na minha família com glaucoma. Tipo assim, como é que eu posso ter glaucoma se eu não tenho ninguém na família? Então ele também não acha que ele tem a responsabilidade sobre o adoecimento. Uma vez não tem ninguém, então não é isso. Deve ser outra coisa, não é glaucoma. Se glaucoma é genético e eu não tenho ninguém na família, então não é. Ponto ruim, né? Você querer achar um culpado. Olha só, porque se não é da genética, não sou eu. A pessoa nunca acha que ela tem responsabilidade. E a outra é quando tem a genética, ou seja, tem algum familiar, ou tem vários familiares, então tem pai, ou tem mãe, ou tem irmão, ou já tem tios, ou tem primos, né? Tem um histórico importante de glaucoma ali na família, também isso é ruim, porque tipo assim, tá, é da genética. Tipo, é da genética, não preciso fazer nada, né? É da genética, se acomoda. É da genética, a culpa é da genética. A culpa não é minha. Então não preciso fazer nada. Vou usar meu remédio, né? Porque era isso mesmo aqui que me esperava na vida. Vou usar aqui meu colírio, vou fazer meu laser. Se tiver indicação cirúrgica, vou operar. E eu não tenho nenhuma responsabilidade. Esse lugar também é muito ruim. Eu preciso que vocês saiam desse lugar. Seja o lugar de que minha família geneticamente é ótima, não tenho doenças, né? Minha avó viveu até 105 anos. Não sei quemzinho viveu muito. Nunca teve ninguém que infartou. Não tem história de câncer. Não tem ninguém com glaucoma. Beleza. Tô tranquila, genética massa. Posso fazer tudo? Não pode. Porque a genética é só 10% do adoecimento. 10% do adoecimento. Quando a gente fala em fator de risco, a gente fala genética, 10%. Outro fator de risco, pressão intraocular. É um fator de risco muito importante. É o fator de risco que a gente mais consegue intervir no consultório de oftalmologia, mas ele não é único. E também a mesma coisa. Estar com a pressão controlada não necessariamente vai fazer você não evoluir. Então a gente precisa combinar elementos, tirar o máximo de outras coisas, fatores de risco, de piora, né? Fatores de risco que são modificáveis, do que eu colocar toda a minha atenção num fator de risco que eu não tenho como modificar. Então, se eu tenho a genética, se o gene está ali, eu não posso fazer com que ele não esteja. Ele está. Ponto final. O gene está ali. Agora, eu posso fazer esse gene ativar ou desativar. Imagina, você sabe o que eu estava pensando esses dias? A impressora. Gente, uma impressora é uma coisa incrível. Eu acho incrível a tecnologia de uma impressora, uma coisa simples, barata que a gente tem em casa hoje, né? Quase todo mundo tem acesso à impressora. Olha que coisa incrível. Ela tem um manual de instrução. E ela tem poucos botões. Eu não sei se vocês já perceberam. Não tem muitos botões, mas ela tem muitas funções. Se você apertar e segurar, se você apertar 2 botões juntos e segurar, se você apertar 2 vezes e soltar, o mesmo botão. Então, de acordo, os botões estão lá, os mesmos. Então, o fato de ter um botão de reset, o reset só funciona se eu apertar aquele botão durante X segundos. Senão, não aciona o reset. Ou seja, o botão tá lá, mas ele só vai ter aquela função se eu fizer uma determinada coisa. Então, no nosso corpo, também o gene é como se tivesse lá o botão. O botão tá lá. Mas dependendo do que eu faça com o botão, esse botão pode se transformar numa codificação de uma proteína, que é o que vai gerar o adoecimento, ou não. Então, a gente tem mecanismos que a gente pode silenciar esse gene. Ou seja, não futucar nesse botão. Eu não preciso comprar uma nova impressora, porque outra impressora vai ter outros botões. E a gente tem no gene um material, como é que chama, gente? Uma coisa de instruções, um livrinho de instruções. Então,
a gente precisa conhecer manual de instruções. Então tá lá no manual de instruções o que a gente pode fazer ou não pode fazer para acionar aqueles botõezinhos, o que a gente deseja e o que a gente não deseja. O que você deseja? Se você deseja ter uma vida longa e saudável, se você deseja que seu cérebro continue funcionando ativamente, lúcido, conseguindo assimilar informações, gerir sua vida, você precisa fazer atividade física, por exemplo, certo? Precisa se movimentar. O movimento, a atividade física, ela não é só para manter o corpo bom, né? Fazer com que esse corpo carregue esse cérebro também é muito interessante. Mas ela também faz ativar fatores de crescimento de substâncias neurológicas que fazem essa biossíntese e a gente tá, mesmo em velho de idade, né, idoso, mas que a gente continue funcionando plenamente o nosso cérebro, esteja ali em total atividade. Então, a prática regular de atividade física pode te blindar, te proteger de uma genética ruim. A alimentação te protege de uma genética ruim. E mesmo que você não tenha essa genética, também, se você acumula muito lixo no decorrer da sua vida, a chance do copo transbordar é muito alta. Não testem o tamanho do copo, porque eu acho que as pessoas vivem num eterno teste de saber quanto cabe de lixo em mim, né? Bora testar. Aí tem gente que tem um barril grande, ou seja, cabe muito lixo. A pessoa faz muita coisa errada e ela vai demorar muito para adoecer. Tem gente que tem um lixinho pequeno, com pouca coisa errada ela vai adoecer mais precocemente. Eu parto do pressuposto que meu lixo é pequeno, então eu não vou ficar testando. Se ele for grande, que maravilha. Então vou ter uma reserva grande, ótimo. Mas eu sempre parto desse princípio, falo, olha, meu lixo é pequeno. Para glaucoma eu já dei largada, né? Para diabetes eu já dei largada também. Então assim, eu já tô, né? Já encheu aqui uma coisa que não dependia de mim. Tô fazendo a minha parte para não encher mais. Então eu conto que meu copo é pequeno, porque eu quero viver muito sem transbordar o copo. Então essa escolha é de vocês. O quanto lixo cabe. Se a gente pinga uma gota agora e fala, ai, porque a gente tá pingando, mas não tá vendo o quanto que tá cheio, certo? Aí pingo a gota. Aí fala, ai, graças a Deus. Não tive glaucoma, não tive câncer, não infartei. Aí no dia seguinte, 2 gotas. Ó, viu só? Não tive nada, tá tranquilo. Aí de novo, ó, viu só? Até o dia que pingou e aconteceu. Adoecimento, principalmente as doenças crônicas, não acontecem de repente. Elas são um processo cumulativo. Você está acumulando lixo. Então, no viver, a gente precisa juntar menos lixo e a gente precisa também criar ferramentas de jogar lixo fora. Se eu ponho pouco lixo, mas não consigo botar para fora esse lixo, complicado. Se eu ponho muito lixo, nossa, só se seu barril for muito grande, uma hora vai dar ruim, certo? Então, cuidado com a quantidade de lixo que você coloca dentro. Outra coisa, plantaram em nós, todos nós, eu acho que a gente tem essa pílula da imortalidade. A gente acha que tem uma pílula, que a gente já tomou inclusive, que nos blinda, que não vai ser comigo. Todo mundo pode fumar e ter câncer, mas eu sou muito especial, tomei essa pílula da imortalidade, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa conectada com o universo e não vai ser comigo. Eu posso viver estressado, todo mundo já sabe o quanto que o estresse faz mal para a vida, faz mal para a doença cardiovascular, faz mal para a visão, faz mal para os olhos, faz mal para o cérebro, desencadeia doenças autoimunes, desencadeia câncer, ou seja, pode ser o botão que está esperando, pode ser a gota do transbordar. Todos sabemos e continuamos vivendo estressados, sob pressão, acumulando sentimentos e coisas ruins. Mas por quê? Porque a gente engoliu essa pílula da imortalidade de que não, comigo vai ser totalmente diferente. Não vai ser comigo não, comigo eu sou muito especial, né? Então não vai ser comigo. Então, por favor, vamos nos livrar dessa pílula da imortalidade.
A pílula da mortalidade nos deixa num local extremamente vulnerável. E a gente começa a culpar todo o universo de tudo de ruim que começa a acontecer. Então, a partir do momento... Por que as pessoas não aceitam muito essas condutas, né? De que precisa fazer atividade física, precisa comer direito, não pode comer lixo, precisa gerenciar o estresse, precisa dormir. Por quê? Porque essas são atitudes que não dependem do outro. Então, as pessoas que mais se desleixam da saúde são pessoas que têm uma forma de pensar onde colocam a responsabilidade da sua vida no outro, não em si. Se você pretende controlar o glaucoma, preservar sua visão, evitar outros adoecimentos, porque se outros adoecimentos vão piorar sua primeira doença, sua doença de base, realmente as coisas não vão caminhar bem para você. E você vai reforçando que é isso mesmo. A cada coisa errada que acontece, você vai se justificando. Tá vendo que era assim? Tá vendo e continua fazendo errado, para poder justificar sua ação errada. E outra ação errada, e você vai justificando porque não quer reconhecer que você fez errado lá atrás. Então, errar é muito humano, né? Mas persistir no erro, gente, é muita falta de inteligência, né? Então, a gente precisa ser mais inteligente com relação ao nosso corpo, em como a gente vai gerir o nosso corpo e parar de atribuir o adoecimento a algo externo, algo da genética que já veio comigo. Então, a gente precisa tomar as rédeas da própria responsabilidade, ok? Às vezes, você já tá com glaucoma, ok? Já tem diagnóstico, tá? Não tem mais o que fazer para não ter. Mas o fato de ter não significa que você vai evoluir para a cegueira. Então, entre ter e cegar, a gente também tem uma trajetória. Se eu mantenho minha pressão ocular persistentemente alta, conta-gotas está acelerado. Então, reduzir a pressão intraocular é uma das coisas. Mas se eu junto com outras coisas, é como se eu acionasse o freio de mão, né? A gente desce aquela puxada na rédea do adoecimento. O adoecimento, ele pode ir de forma acelerada, e se ela é de forma acelerada, como por exemplo o glaucoma, significa que você vai cegar mais cedo na vida, ou você pode ter esse processo de uma forma muito lenta e você morre sem cegar, ou seja, enxergando, né? Então se enxergue, primeiro vivendo muito, como você quer estar lá na frente, né? Que estado de saúde você quer estar e trilha esse caminho. Porque se você não conseguir se enxergar de como você quer estar lá na frente, você vai achar que cada coisa que você vai passando, esse obstáculo, na verdade você não consegue transpor esses obstáculos e você começa a ficar empacado e a coisa não deslancha, certo? Então, visualize como você quer estar. Você quer estar enxergando, você quer estar ativo, você quer estar animado. É impressionante quando a gente faz mudanças e a gente percebe que a responsabilidade está na nossa mão, o quanto que a gente ganha poder e o quanto que a nossa autoestima melhora muito. Eu estava conversando esses dias que esses desafios que eu tenho feito, tem esse desafio específico do 3.0, né? Que é o 0 leite, 0 glúten, 0 álcool e bebendo 3 litros de água. Super recomendo para vocês por vários motivos. Mas eu já me desafiei em outras coisas, por exemplo, eu já passei 30 dias vegetariana, sem comer proteína animal. Por quê? Porque eu quero ser vegetariana, eu quero ser vegana. Não tenho essa intenção. Não acho que carne é esse problema. Eu acho que a gente pode se alimentar bem sem ter um excesso de proteína animal, mas não tem nada de filosófico. Mas é muito interessante quando a gente se desafia a eliminar alguma coisa que faz muito parte da nossa vida e a gente percebe que a gente está no poder, que quem decide se vou comer ou não sou eu. Olhar uma carne, ir para um churrasco e não comer a carne é uma decisão minha. Estar no poder da escolha é incrível. Isso aumenta muito a sua autoestima. Você pode gerenciar a sua vida. Uma pessoa que não consegue ter disciplina para beber água no dia está pedindo para adoecer. Né? É o mínimo de cuidado. Não precisa comprar nada, beber água e não consegue. É falta de autoestima, é não cuidar de si. É achar que você não tem que cuidar de você mesmo. Então a gente precisa tomar as rédeas disso.
uma coisa muito importante com relação, que eu não quero que vocês caiam numa armadilha, porque a genética é uma grande armadilha. Uma armadilha do modo de pensar. Porque se eu boto na cabeça que a culpa é da genética, pronto, a culpa é dela, a culpa não é minha, não tenho responsabilidade. E vamos que vamos, né? Vamos chegando. Vai ficar gravada, Abreu. Vocês fizeram perguntinhas para mim? Não, nada, vai ficar gravada. Essa live é curtinha, já estou encerrando. Eu quero só que vocês não caiam na armadilha. Essa armadilha, ela serve também para criança. Isso é muito interessante. Isso serve para pessoas, se é você ou se é alguém perto de você que já está com um adoecimento avançado. E aí tem um tal do jaque. Vocês já ouviram falar no jaque? Tipo assim, já que tá doente, tipo, já que, bora empurrar pro precipício, né? Já que o copo já tá quase cheio, já que já tá aqui, bora jogar logo uma pedra aqui para transbordar logo tudo de vez, né? Então, já que minha diabetes já é descompensada mesmo, então, o que é um brigadeiro, né? Já que já tá em 400 para 430, a pessoa tá acima do peso. Já que eu vou operar, né? Já colocou na cabeça, tá acima do peso, vai fazer uma cirurgia para emagrecer, já que tô gorda mesmo, já que eu vou operar, então bora acabar de engordar aqui tudo que eu posso e resolve comer tudo que tá errado, né? Já que a pessoa já tem um quadro de um diagnóstico grave, tipo mal de Alzheimer, já que já desenvolveu, então agora pode tudo, como se for agora não adianta mais nada. Não, é o contrário. Bora pegar esse já que desenvolveu, vamos fazer totalmente diferente. Voltar no tempo é possível sim no adoecimento. Então a gente pode resgatar a dignidade dentro do próprio adoecimento. A gente pode preservar um vidro bem fininho, desde que eu não coloque um peso em cima dele. Então, quando eu tenho um glaucoma avançado, onde eu tenho um nervo óptico já muito vulnerável, então se você está aqui me assistindo, tem um glaucoma avançado, onde já teve uma lesão do nervo grande, imagine que é como se a gente tivesse uma mesa de vidro. Eu posso ter uma mesa com vidro bem grosso, espesso, ela tem ali as bases, se eu tenho uma boa base, vai segurar melhor esse vidro, mas ali eu tenho um vidro grosso, significa que ela é mais resistente, ou um vidro que é temperado, ele vai aguentar mais peso, ok? Num vidro fino, significa que qualquer coisinha vai quebrar. Um vidro mais grosso, ele é mais resistente. Se eu tenho um cristal, ele é mais delicado. A maneira como eu lavo esse copo é diferente se eu fosse lavar uma tacinha de cristal. Mas uma taça de cristal é muito valiosa. Seu nervo óptico é muito valioso, muito. Porque ele vai conduzir a energia produzida pela luminosidade através de um estímulo elétrico que vai até o seu cérebro e voltar na forma de visão. Então é ele que vai transportar essa energia que se transforma em visão. Se eu não consigo estar transportando bem esse fluxo de energia, vai faltar energia para a gente poder enxergar e umas áreas vão começar a falhar, ok? Então imagine que quem tem um glaucoma avançado tem um vidro que é um cristal. Então imagine que vocês têm um cristal na mão, mas o cristal vale muito, um copo de cristal vale muito mais do que esse copo, não é? Ele é mais sensível, ele é mais vulnerável, ele é mais frágil, mas ele é muito útil. E um copo de cristal, você ainda vai continuar tomando água nele durante muitos anos se você souber conservar. Mas você não pode colocar ele em qualquer lugar, não é? Você não pode pegar ele de qualquer jeito, né? Você precisa guardar ele num lugar especial. Você não pode botar tudo muito junto, porque senão um cristal, quando apertou, ele vai trincar, ele vai quebrar. E depois que ele quebrar, fica mais difícil, né, de consertar. Como é que você vai consertar um cristal? Difícil, né? Para juntar essas pecinhas, junta, mas não. Não tem cola super bom daquele jeito. Então, mas se você tá com seu vidro fininho, mas se você começa a cuidar bem desse vidro, ele ainda pode te levar muito longe. Você pode usar muito desse nervo, tá bom? Então, cuide desse cristalzinho, ó, que é sua visão, que é sua saúde, que é seu nervo. Não deixe que nada ao redor dele faça mal para ele. E para isso, ó, onde é que esse olho está inserido? Nesse corpo, esse aquário gigante,
com muitas coisas acontecendo. Então não colecione outros adoecimentos. Não adianta só estar baixando a pressão, olhando só para o que eu estou colocando aqui dentro, né? Mas tudo que está ao redor também pode influenciar nesse cristalzinho. Então tem como a gente preservar a nossa visão, se a gente consegue ter ações sinérgicas, se a gente age em vários locais e a genética ela vai ficando tão espremida, a gente não dá chance dela se manifestar. Então vamos silenciar esse gene da genética para qualquer adoecimento. A melhor ferramenta para isso é ajustar o estilo de vida de vocês o quanto antes. Para quando? Hoje é sábado, né? Para segunda-feira? Não para hoje. Né? Para agora. Não espera não. Porque a gente só tem hoje, a gente não tem amanhã. A gente só tem hoje, agora. Então, começa já a mudar a maneira de ver, de enxergar a vida de vocês, começar a sentir prazer em pequenas coisas, né? Começar a fazer um supermercado melhor, começar a fazer uma feira melhor. Se você tem dificuldade para beber água, crie estratégias para poder beber mais água. Por que você não bebe água? Tente identificar porque você não sente sede, porque você não acha que é importante, o que precisa mudar aqui para você começar a agir de uma forma diferente. Então, começa a agir, que vocês vão começar a perceber os resultados. No meu consultório, eu fico muito feliz. Ontem recebi uma paciente assim, gente, você faz noção da alegria dela. A gente mudou totalmente um glaucoma extremamente avançado. Mas não é pouco avançado. Muito avançado, com cristal fininho. Ela tá radiante, alegre, ativa, feliz. Ela passou anos sem conseguir dormir direito, gente. Hoje ela tá dormindo muito melhor. Ainda não tá na nossa meta, mas ela já é outra pessoa por pouca intervenção. Pouca, garanto pra vocês. Pouca intervenção. Grande resultado. Mas por quê? Porque ela, de repente, ela tomou as rédeas da vida dela e resolveu fazer a diferença. Então, tome as rédeas da vida de vocês, não coloque a culpa em ninguém. E façam o que tem que ser feito. Simples assim. Fazer o que precisa ser feito. Tô indo pra pós agora. Vai ficar salva a live. Daqui a pouco eu mostro os stands. Então, vão acompanhando lá no Stories, que eu vou mostrando como escolher os produtos, o que tem de bom, o que tem de ruim, se tem de novidade ou não. E fico out durante as aulas, para eu estar 100% dedicada, mas a gente tem uns intervalos. E aí eu vou tentar compartilhar com vocês. Então, me acompanhe no Stories, que eu tô em São Paulo e vou mostrar as novidades. Um beijo, um ótimo final de semana para todo mundo. Aproveite para pegar sol nas palmas das mãos, ó. Isso aqui é uma fonte de energia incrível. Então, deixa eu só dar essa dica para vocês. Eu tô em São Paulo, então toda agasalhada. Não vou pegar sol, né? O que eu faço? No intervalinho do almoço, das aulas não, porque não dá tempo, mas do almoço, eu saio um solzinho na palma da mão. Gente, na palma, nunca aqui no dorso, tá bom? Essa parte ela é muito sensível, fininha, vulnerável, envelhece, né? Eu já tenho queimadura aqui nessa mão, então essa pele eu cuido ela bastante, por isso que eu gosto de usar a luva, mas a gente pode pegar sol na palma das mãos, deixa um pouquinho. Se você pegou sol mesmo, tipo aqui não vai ter muito sol, vai ter só um pouquinho. Sol na palma das mãos, você pode também aquecer um pouquinho suas mãos, faz forma de concha e ó, faz uma palma na palma, né? Nos olhos. Isso relaxa muito essa parte da musculatura. Então, faça isso algumas vezes no dia. Beijo, ótimo sábado, ótimo final de semana. Beijo, tchau, tchau.